Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Acharam? Então fala: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ler juntos? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor Jesus, essa mesma palavra o Senhor Jesus também falou, né? Ele falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? O João Batista veio antes, preparando o caminho, né? Mas o próprio Senhor também, quando ele foi começar o ministério dele, ele falou também a mesma coisa, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então eu fui escalado para falar para os irmãos hoje, né? O sentimento que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos é sobre essa questão do reino, sabe, irmãos? Não só a questão do reino, né? O reino envolve uma questão de encabeçamento, de liderança de alguém, né? E quem é essa liderança, né? É o Senhor Jesus. Ele é o rei do reino dos céus, né? Então vamos ver alguns versículos que mostram isso, né? Efésios 5, 23. Efésios 5, 23. Efésios 5, 23 fala assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, né? Vamos ler ainda Colossenses 1, 18. Colossenses 1, 18 fala assim: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Todas as coisas ter a primazia. Então, esses versículos mostram aqui que quem é o cabeça da igreja, né? A igreja, vamos dizer que ela é a representação do reino de Deus aqui na terra, né? E o cabeça dela, aqui nesses versículos, 2 versículos que a gente leu por último, deixa bem claro que é Cristo, né? Cristo é o cabeça da igreja. Então, tomando a igreja como sendo a expressão do reino de Deus aqui na terra, né? Então, os irmãos entenderam, né? Mas o meu sentimento, né, irmãos, é mostrar não, né? É tentar nos introduzir nessa esfera do reino de Deus, porque esse sempre foi o desejo de Deus. Desejo ali no Novo Testamento começou assim, né? O João Batista, vamos dizer assim, que ele foi o começo, né? Ele foi a transição do Antigo para o Novo Testamento, e ele começou falando isso, que estava chegando um reino, e ele falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? Então significa que o coração de Deus, ele começou falando sobre isso, que iria chegar um reino, e nós vimos agora que o cabeça desse reino é Cristo, né? Ao longo da história, não só da igreja, mas também do Antigo Testamento, né, Deus também tinha um povo, né, que é o povo de Israel. Hoje a gente até sabe lá que está tendo guerra e tudo, né? Mas ele é o povo de Deus, né, o povo de Israel. Mas mesmo entre o povo de Deus, existiam alguns que davam ouvidos para Deus, isso eu estou falando no meio do povo de Deus mesmo, e outros não davam ouvidos para Deus, tá? E hoje é a mesma coisa. A igreja, vamos dizer assim, no Novo Testamento não é mais o povo de Israel, é a igreja que é o povo de Deus. Só que mesmo na igreja tem quem dá ouvidos a Deus.
o livro de Timóteo fala, né, que numa casa, o apóstolo Paulo ali estava comparando, né, a igreja como se fosse uma casa. Ele falou, tem vasos de honra e vasos de desonra, tá? Então existe esses dois grupos de pessoas, mesmo entre o povo de Deus, vasos de honra e vasos de desonra, né? Mas, né, não fique desencorajado se você se sentir um vaso de desonra, né? O próprio apóstolo Paulo fala na continuação desse versículo, ele fala assim, mas aquele que a si mesmo se purificar, né, pode se transformar um vaso de honra, né? Então, irmãos, o que eu queria falar era sobre essa questão de nós aceitarmos o encabeçamento de Cristo, tá? Isso nós precisamos fazer, nós precisamos escolher ser encabeçados por Cristo, porque senão nós podemos ser igual ao povo de Israel. Dentro do povo de Israel, eu vou dizer até que acho que a maioria não era encabeçado por Deus, mesmo sendo o povo de Deus. E hoje, no cristianismo, tem muitos cristãos pelo mundo todo, não é verdade? Né? Inclusive nós estamos aqui. Mas de todo esse povo, quantos de fato estão dispostos a ser encabeçados por Cristo? Né? Quantos estão dispostos a realmente entender que existe um reino e que nesse reino quem manda é Cristo? É isso que nós precisamos entender, irmãos. Tá? Não basta você ser cristão, né? Você tem que ser, além de ser cristão, você tem que ser alguém que se deixa ser encabeçado por Cristo, né? Então vamos começar do começo, né? O que precisa? Qual que é a primeira coisa para você fazer parte desse reino, né? O Senhor explicou isso daí muito bem para o Nicodemos, né? Ele falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, nem entrar nele, certo? Então o primeiro passo para que nós entremos nesse reino é nós nascermos de novo, né? Então, se alguém aqui, eu acredito que não tenha ninguém, mas é bom a gente falar. Se tem alguém aqui que ainda tem dúvida se você faz parte do reino de Deus ou não, né? É muito simples. Em João mesmo também fala, né? A todos quantos creram, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você ainda tem dúvida no seu coração, creia nesse momento. Creia no Senhor Jesus. Creia que Ele é o Verbo de Deus. Creia que Ele é a Palavra de Deus e receba Ele como seu Senhor e Salvador. Se você fizer isso, aí a palavra deixa bem claro, você vai se tornar um filho de Deus. E a partir do momento que você se torna um filho de Deus, é aquilo que o Senhor falou para Nicodemos, você nasceu de novo. Você agora não é só uma criatura, você é um nascido de novo, é um filho de Deus. E quando você se torna um filho de Deus, aí você entra nesse reino de Deus, né? Acho que é o apóstolo Paulo também que fala que nós fomos transferidos do reino das trevas, do império das trevas, né, para o reino do Filho do seu amor. O versículo fala sobre isso, eu não peguei para dar referência para os irmãos, né, mas os irmãos conhecem esse versículo, né? Então nós estávamos, todos os homens estavam no império das trevas, mas irmãos, no dia que nós nascemos de novo, no dia que nós decidimos no nosso coração aceitar o Senhor Jesus, nós somos transferidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha que maravilha, irmãos. Então, todos nós aqui, eu creio que já fomos transferidos para o reino do Filho do seu amor, né? Porque todos nós aqui cremos na obra do Senhor Jesus, né?
Mas agora, o fato de nós termos nos tornado filhos e termos entrado nessa esfera do reino, não quer dizer que a gente obedeça ainda as regras do reino, né? E quando eu digo regras, né, irmãos, não estou falando aqui de leis rígidas, faça isso, não faça isso, não é isso, né? Mas as regras desse reino é estar encabeçados por Cristo, tá? Então fiquei muito tocado nas últimas mensagens, né? O Gaspar falou da questão dos dons. Quando você nasce de novo e é colocado nesse reino, Deus também te dá dons. Nós vimos isso em Efésios, né? Ele subiu aos céus, o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, ele subiu aos céus e depois ele desceu como Espírito e concedeu dons aos homens. Então todos nós temos dons, mas os nossos dons, né? Eles precisam estar sendo usados para quê? Para benefício do corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos do encabeçamento de Cristo, né? Não adianta eu usar o meu dom para o meu próprio benefício, tá? Não quero criticar ninguém, né? Mas hoje em dia tem muito isso, né? Pessoas que têm dons acabam usando esse dom para benefício próprio e não para edificação do corpo de Cristo. Então nós precisamos usar os nossos dons, irmãos, para a edificação do corpo de Cristo. Para isso, nós precisamos ser encabeçados por Cristo, né? E para ser encabeçado por Cristo, irmão, nós precisamos ter uma comunhão íntima com o Senhor. Não é... Às vezes Deus faz isso, às vezes Deus, quando é uma coisa muito séria, ele aparece assim, né, por meio de sinais, de sonhos. Já aconteceu isso na Bíblia, né? Porque para evitar alguma coisa muito grave, né, de você fazer uma bobagem muito grave, né? Mas a condução, esse encabeçamento de Cristo, ele vai acontecendo no dia a dia, conforme a gente vai tendo comunhão com Ele. A gente vai conhecendo, vai andando com Ele. Se você busca o Senhor diariamente, certamente, não é algo da noite para o dia, irmãos, mas com o tempo você vai perceber que você vai sentir o encabeçamento dele. Você vai sentir que você estava indo por um caminho e ele foi ajustando o teu caminho e te trazendo para outro lugar. Em muitas situações você vai sentir o poder de Deus te conduzindo, mas isso é resultado de uma comunhão, de nós querermos ter uma comunhão com Cristo, né? Se você não buscar ter comunhão com Ele, daí você vai ficar meio sem saber, fica meio perdido. Acontece isso, a nossa vida muitas vezes, né, falando da minha experiência própria, quando eu estou muito distante de Deus, eu fico perdido, fico sem saber as coisas, vou tomando decisão de qualquer jeito e, enfim, e a vida parece que vai virando uma bola de neve, vai, né, problema atrás de problema e tal. Então, irmãos, aos poucos nós precisamos ir buscando a comunhão com Deus para que Ele vá conduzindo a nossa vida. E isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso muitas vezes até parece que não é algo muito lógico, mas o conduzir de Deus nos traz vida, nos traz paz, né? O Espírito Santo, né, fala, tem um versículo que fala também que o reino ele é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então o que nós precisamos buscar para a nossa vida nem sempre é o caminho mais lógico, mas é a paz de Deus, né? É a alegria que vem de Deus, né? É isso que nós precisamos buscar. Então eu ganhei muito acho que faz uns 3 finais de semana aí que nós estávamos, nem lembro qual era o tema da mensagem, mas o que eu ganhei foi que nessa mensagem me veio a situação do Barnabé e do Paulo, né? Da discussão que eles tiveram, né? Os irmãos, não sei se os irmãos conhecem,
a história, né? Mas em Atos, teve um momento que o Paulo e o Barnabé eles viajavam juntos, fizeram uma primeira viagem juntos para evangelização, né? E na segunda viagem, aí no meio dessa viagem, da primeira, né? O João Marcos estava indo junto com eles, era um jovem, e o João Marcos, né? Porque quem andava com o Paulo era só tribulação, né? Era navio naufragando, era apedrejamento, chicote, né? A vida do Paulo era acompanhada de muita perseguição, né? Do apóstolo Paulo. E o João Marcos não aguentou e voltou para casa. No meio do caminho ele desistiu e voltou para casa, né? E ele era um jovem, exatamente. Não aguentou. Na segunda viagem, o Barnabé chamou o João Marcos de novo. Vamos? E o Paulo falou assim, não senhor, não vai não. Deu muito trabalho para nós na primeira viagem, não vou levar ele. E aí os dois acabaram discutindo. E aí o Barnabé foi para um lado, a desavença foi tão grande, fala ali em Atos, que um foi para um lado e o outro foi para o outro. Mas, irmãos, depois, mais tarde na Bíblia, nós vemos que o João Marcos se tornou um ajudante do próprio Paulo. Então, eu ganhei muito com isso aí, porque os dois, embora eles tenham tido uma discussão, uma desavença ali, os dois eles estavam encabeçados por Cristo, né? Isso não foi motivo para eles se dividirem, para cada um falar assim, agora vai ser a igreja do Barnabé e a igreja do Paulo. E nossas igrejas vão ser inimigas, né? Então, quando a gente está encabeçado por Cristo, mesmo em situações que parecem não ser tão lógicas, há edificação. E lá na frente a gente vê o resultado da edificação. Então, irmãos, né? Então, seguindo esse sentimento dos dons, né, que o Gaspar falou na mensagem anterior, os nossos dons precisam ser encabeçados por Cristo. Se nós estivermos encabeçados por Cristo, certamente lá na frente, irmãos, isso vai resultar em frutos. Frutos para nós? Não, frutos para Deus. O João Marcos não foi um fruto para o Barnabé, que quem cuidou do João Marcos, né, foi o Barnabé, não foi o Paulo. O Paulo não queria levar ele. Mas mais para frente ele se tornou um fruto para quem? Ele ajudou quem? O Paulo. Então, na verdade, ele ajudou o corpo de Cristo. Ele se tornou um fruto para o corpo de Cristo. Então, é esse tipo de consciência que nós temos que ter quando nós estamos encabeçados por Cristo, né? É isso que acontece. Gera frutos para o corpo de Cristo. É para a edificação do corpo de Cristo. Então, esse encabeçamento de Cristo é para isso, é para que haja a edificação do corpo de Cristo. Então Deus, ele tem esse desejo no coração dele. Em Efésios fala sobre isso, que Deus, ele quer edificar a igreja. Ele quer edificar cada um de nós, né? E ele está edificando por meio de quem? Por meio de nós mesmos. Ele mesmo está edificando, né? Por isso que nós precisamos estar encabeçados por ele, né? Outra situação, né, que nessa mesma linha do Barnabé e do Paulo, né, em Atos também, é a situação do Ananias. O apóstolo Paulo, antes dele se converter, ele perseguia os cristãos, né, e botava no cárcere. Quando apedrejaram Estevão, ele estava lá cuidando das vestes, então ele dava a aprovação dele até mesmo para a morte dos irmãos. Então ele era um cara linha dura, perseguindo a igreja. E aí no dia que ele foi para Damasco com a carta, com autorização para justamente perseguir os irmãos, o Senhor apareceu para ele no meio do caminho, né? E ele falou assim, quem és tu, Senhor? Né? Ele caiu lá, os irmãos conhecem a história. Quem és tu, Senhor? E tal. Ele falou assim, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas vai lá na cidade, vai lá e lá eu vou te dizer o que fazer. E aí ele foi para a cidade. E aí o Senhor apareceu para Ananias e falou assim, Ananias, vai lá nesse lugar, nesse endereço, passou o endereço para ele, e lá vai ter um Saulo, e você vai lá e fala com ele lá e prega para ele, né? Aí, olha, se fosse o Ananias, na hora ele usou a lógica.
Ele falou: Senhor, de jeito nenhum, como é que eu vou lá? Eu tenho muitas notícias desse homem aí que ele tem perseguido e matado, enfim, né? Um monte de situação. E aí o Senhor falou: vai, né? Então, irmãos, isso é o ser encabeçado por Cristo, né? Ele foi. E o que aconteceu? Ele batizou o Paulo. Paulo se converteu e se tornou um irmão fantástico, né? Que ajudou, que levantou muitas igrejas. Então veja a importância de você ser encabeçado por Cristo. Porque se você for andar só pela lógica, né? Muitas vezes a lógica vai dizer para você não ir, né? Ele falou: não vou lá não, Senhor, porque esse irmão aí só quer matar os outros, né? A gente está perseguindo aí os cristãos e tal. Mas o Senhor falou assim: não, vai. Então entende, irmãos, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, para a gente saber, né, quantas situações, muitas vezes você, puxa, já tive problema com aquele irmão, não vou não, Senhor, não vou mais me relacionar com aquele irmão, não vou mais falar com ele. Mas às vezes algo no teu interior fala: vai. Então, irmão, nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer a voz do Espírito. Porque talvez nessa sua ida você pode salvar o irmão, né? Às vezes uma visita, né, de um irmão, aquele irmão está tão distante, tanto tempo, não vou visitar ele não, acho que ele nem quer saber de Deus mais. Mas e se o Senhor falar para você ir, irmão, vai, né? Ou às vezes um outro tipo de situação, né? Então, irmãos, isso serve para tudo, até para casamento, né? Quantas situações, né? Às vezes a gente, não vou mais falar com ela, tô de bico, né? Mas em algum momento, se você tiver encabeçado e o Espírito tocar no teu coração, você vai lá, conversa, vai sim, né, irmão? Aquilo ali restaura o teu relacionamento naquele dia, naquela semana, sabe, irmãos? Então, o meu sentimento é falar da importância de nós sermos encabeçados por Cristo. Não basta nós sermos cristãos. O Barnabé podia ter desobedecido, quer dizer, o Ananias podia ter desobedecido o Senhor. Não vou, Senhor, não vou. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós desobedecemos, às vezes, o que o Senhor quer que nós façamos, né? Então a igreja dificilmente vai conseguir ser edificada se a gente ficar, né, recalcitrando, né, como fala o apóstolo Paulo também, ele fala recalcitrando contra os aguilhões é espinhos, né? Ele fala que quando a gente não se deixa ser levado pela vontade do Senhor ou ser guiado pela vontade do Senhor, o apóstolo Paulo compara isso como se a gente estivesse dando coice em espinhos, né, em pontas de ferro, né? E é justamente isso, né, irmão? Só causa sofrimento para nós, né? A gente fica lutando, achando que está fazendo alguma coisa, mas não está, você só está causando sofrimento para você mesmo. Tem um livro que eu estava lendo de um irmão, né, que ele fala assim que o Senhor é muito forte, irmãos. Se você tenta lutar contra Ele, irmãos, você não vai vencer, porque Ele é muito forte, irmãos, né? Não no sentido negativo, mas nós precisamos aprender que nós precisamos nos render a Ele, irmãos, logo, porque Ele vai, de algum jeito ou de outro, Ele vai te buscar. Se você resistir e ficar insistindo em não querer, em não obedecer, mas se você é dele, irmão, se você tem um coração, um dia, como eu falei, né, se você teve aquele começo ali, que nós falamos ali de nascer de novo, de um dia você creu no Senhor e nasceu de novo, Ele vai te buscar. Se você creu de coração, né, porque lá em Romanos também fala que você tem que crer com o coração, né? Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus como Senhor, serás salvo. Isso é uma palavra
imperativo, né? É imperativo que fala no português, né? Serás salvo. Não é condicionante. Ela é imperativa. Se você crer no seu coração, então se você teve um verdadeiro nascimento de novo, né? Um verdadeiro nascimento, se você recebeu o Senhor de verdade e creu no teu coração, Ele vai te buscar. Né? Até eu mandei um vídeo no grupo da igreja essa semana, né? Falando sobre isso, né? O Senhor vai te buscar. O apóstolo Pedro, quando ele negou o Senhor, ele ficou desanimado também, né? Triste. Negou o Senhor 3 vezes, pensa, né? O Senhor foi morto depois disso. Pensa no remorso que ele deve ter ficado, né? Ele negou o Senhor e ainda o Senhor foi e morreu. Ele foi, pronto, acabou para mim. Não tive nem chance de pedir perdão, porque não é assim, quando a gente às vezes você tem alguma coisa contra alguém, a pessoa morre, puxa, nem tive chance de pedir perdão. E pensa no remorso que ele deve ter ficado, irmão. E aí ele foi trabalhar, né? Ele foi pescar, voltou para a profissão dele e desistiu do Senhor, né? E aí o Senhor, quando ressuscitou, foi lá, né, irmão? Ficou lá na beira da praia vendo eles lá pescarem, né? E ainda, né? E aí, pegaram alguma coisa? Não pegaram nada, irmãos. Por quê? O Senhor não deixou eles pegarem nada. Então por isso que eu falo, né? O Senhor ele vai te buscar. Você acha que você vai fugir do Senhor no seu trabalho? Irmão, ele vai fazer você sofrer um pouquinho, talvez. Vai tirar a mão ali do teu trabalho, só vou deixar ele ganhar um pouco menos agora, já que ele vai te buscar, irmão. Então eles pescaram a noite toda e não acharam nada, não pegaram nada. E aí o senhor foi lá e falou assim, tá bom, agora joga a rede do outro lado, né? E aí eles pegaram um monte de peixe. E nisso, e antes disso o Senhor tinha perguntado para eles, né? Vocês têm alguma coisa aí para comer? Né? Ele estava com a fogueira ali, né? Na beira do caminho, na beira do rio ali. Mas não é porque ele precisava, né, irmãos? Tanto é que quando o Pedro viu que era o Senhor, o que ele fez? Ele pulou na água e foi nadando, tirou a capa e pulou e já foi logo para chegar perto do Senhor. Quando ele chegou lá, já tinha peixe assado. O Senhor já estava com o peixe ali, né? Então o Senhor estava querendo mostrar para eles assim, ó, não precisava do peixe dele, exatamente. Então o Senhor, ele quer encabeçar a nossa vida. E muitas vezes nós passamos por sofrimento porque Ele quer encabeçar a sua vida. Irmãos, até o próprio Senhor Jesus está em Hebreus. Eu também acabei, agora vai vindo os versículos, né? Não anotei para passar referência para os irmãos, mas é real, tem esse versículo, né? Que fala assim, o Senhor aprendeu a obediência, o Senhor Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que Ele sofreu. Você vê, até o Senhor Jesus precisou aprender a obediência. Então nós aqui, irmãos, não é diferente. Nós estamos na igreja para aprender a obedecer o Senhor, para aprender a ser encabeçados por Cristo. Você acha que o Ananias queria ir lá batizar o Paulo? Ele não queria, mas ele foi, irmão. Então nós estamos nesse processo, irmãos. Então nós temos muitos serviços aí pela frente, né? Serviço de louvor, o Gaspar estava conversando hoje, serviço de palavra, serviço de irmãs, irmão, de crianças. E tudo isso, irmãos, nós precisamos aprender a ser encabeçados por Cristo. E aí eu vou repetir, né? Para aprender esse encabeçamento com Cristo, nós precisamos ter comunhão diária com Ele. Não é fácil, irmãos, aprender a ser encabeçado por Cristo, porque se nós andamos a maior parte do tempo longe de Deus, você não entende o coração de Deus. Estou falando de mim isso. Mas quando você começa a se voltar para a palavra, a oração, aos poucos, irmãos, você vai aprendendo. É uma coisa de caminhar mesmo, sabe? Não vou falar para você assim, hoje se você mudar a sua vida e tal, amanhã você já vai estar sabendo
toda a vontade de Deus. Não é assim, irmãos. É um caminhar, né? Nós precisamos caminhar dia a dia. É igual criança, né? Nós estamos ali com os 3 pequenos. Eles não sabem ainda como obedecer a gente. Então todo dia a gente tem que estar ensinando eles, aí eles vão aprendendo, né? É devagar, mas eles vão aprendendo. Mas é com o relacionamento, porque eles não nos conheciam, eles nasceram sem conhecer a gente, né? E aí eles estão conhecendo aos poucos. Aí aos poucos eles vão aprendendo o que a gente gosta. Casa tá bagunçada, guarda o tênis, né? Guarda o brinquedo. Eles estão aprendendo isso, irmãos. Estão entendendo? Por conta do relacionamento com a gente. Aí eles estão aprendendo a conhecer eu, conhecer a Andréa. Da mesma forma, é nós com o Senhor. Por dia a dia nós buscarmos a presença do Senhor, ler a Bíblia, orar, fazer uma oraçãozinha pequena mesmo, irmão, mas começa de pouco mesmo, começa pequena. Mas vai buscando, irmão, vai lendo um pouquinho da Bíblia. Você vai ver que daqui 1 ano, daqui 2 anos, você já não vai ser o mesmo que era antes. Mas mesmo assim, você ainda vai ter que continuar buscando, porque conforme você vai crescendo, o teu relacionamento com Deus é que nós vamos aprendendo a ser encabeçados por Ele. Amém? Então, era mais ou menos esse sentimento que eu queria trazer para os irmãos, né? De nós sermos encabeçados por Cristo, irmãos. Não vamos ser somente cristãos, tem muitos cristãos já, mas o Senhor precisa de cristãos que queiram ser encabeçados por Ele. Por isso que Ele pregou isso, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então existe um reino, e para andar nesse reino, você tem que reconhecer que existe um rei. Por isso que invocar o nome do Senhor, né, por outro lado, às vezes se torna apenas uma prática, uma rotina para nós. Sabe, irmãos, mas invocar o nome do Senhor deveria ser algo muito sublime na nossa vida. Porque quando você fala Senhor Jesus, o que você colocou na frente de Jesus? Senhor. O que quer dizer isso? Senhor significa que Ele é o Senhor da sua vida, irmão. Se Ele é Senhor, Ele é Senhor. Então você é um Ananias. Entendeu? Nós temos que ter esse sentimento, irmãos. O que eu sou quando eu digo Senhor Jesus? Eu sou um Ananias. Eu vou obedecer. Eu vou lá falar com o apóstolo Paulo. Eu vou lá pregar para o apóstolo Paulo. É esse sentimento que tem que permear o nosso coração, irmãos. Amém? A gente prepara a mensagem, tem mais coisa para falar, mas você acaba esquecendo, né? Mas em resumo é isso, irmãos. Nós precisamos aprender a ser uma igreja encabeçada por Deus, irmãos. Sabe? Como eu falei, eu vejo que tem muitos cristãos, mas nem todos querem ser encabeçados por Cristo. Muitos, acho que foi ontem que nós vimos lá em Arapongas, né? Quer andar do seu jeito e quer que Deus aceite o seu, vamos dizer assim, adaptar, que Deus se adapte ao seu modo de vida. E não é isso, irmãos. Nós temos que nos adaptar à vontade do nosso Senhor, do nosso amado Senhor. Não Ele que tem que se adaptar ao nosso estilo de vida, à forma como nós vemos as coisas, né? Existe um Senhor, irmãos. Não é um reino, não é de homens. Não é, nós vamos nos adaptar à vontade do Gaspar, do irmão Antônio. Não, irmãos. Nós vamos nos adaptar à vontade do Senhor, né? E entende? Porque quando você, né, vai se adaptar à vontade de homens, você vai continuar andando pela lógica ou pela regra dos homens, né? Mas aquele momento ali do Ananias era ele e Deus. Ele não foi lá consultar a doutrina da igreja. Será que eu devo lá batizar o Paulo ou não, né? Ele não consultou isso, não consultou a lei do Antigo Testamento. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e foi, e obedeceu. Então é isso que nós precisamos, irmão. Nós não precisamos consultar cartilhas, mas nós precisamos
andar no Espírito, para poder conhecer a vontade de Deus. Lembrei mais uma coisa que eu queria falar. Até o servir à mesa, né? Ali no começo, em Atos 2, tem uma situação que, quando os irmãos se converteram, logo no começo ali da Bíblia, né? Da Bíblia não, logo após a ressurreição do Senhor, né? E eles começaram a se reunir muito alegres e tal. E aí eles começaram a vender as coisas deles, terreno e tal, e dava tudo para os apóstolos, e os apóstolos repartiam com a igreja, né? Com quem tinha necessidade, enfim, ia distribuindo conforme a necessidade de cada um. E aí teve um momento lá que começou a dar confusão, né? Porque algumas mulheres viúvas dos gentios não estavam recebendo cesta básica, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo, né? Não era cesta básica, porque daí os judeus que meio que estavam organizando ali só dava para as viúvas judias e as gentias não estavam recebendo nada, que era grego lá e tal. Aí os apóstolos falaram assim, olha, nós não podemos ficar cuidando disso, que nós temos que nos dedicar ao ministério da palavra, né? Mas vamos escolher entre vós 7 homens para poder servir nisso, que sejam cheios do Espírito Santo. Então você vê, irmão, parece que é um serviço simples, né? É distribuir cesta básica para a igreja. Mas até isso, o Senhor falou, os apóstolos falam assim, ó, tem que ser 7 homens cheios do Espírito Santo, né? Então, irmão, não é porque o seu serviço, meu serviço é mais simples aqui, não precisa de muito, vamos dizer assim, esforço, né? Então não preciso buscar Deus. Você precisa buscar Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque todos os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Então você precisa estar cheio do Espírito também, né? Precisa estar encabeçado por Cristo. Senão você vai acabar fazendo, uma hora ou outra, fazendo uma bobagem, porque você está baseado em você mesmo, né? Então, para tudo, irmão, nós precisamos estar encabeçados por Cristo, né? Amém. Era esse sentimento que eu queria trazer para os irmãos, né? De a gente aprender a ser encabeçados por Cristo, né? Para que o Senhor possa nos abençoar, possa abençoar o nosso grupo, né? Se nós não estivermos encabeçados por Cristo, irmãos, né? Vamos ser mais um grupo cristão que anda baseado na própria vontade, com as próprias pernas, e não é isso que Deus quer. Deus quer um grupo de pessoas que sejam encabeçados por Ele. Amém?